E aí, pessoal do canal Leite Desnatado, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora, sinta-se muito bem. Esse canal aqui é um canal dedicado para falar alguma coisa a mais sobre a infertilidade masculina. No vídeo anterior, a Natália contou o lado dela, né? A experiência dela de como foi receber a informação. Hoje a gente vai ver o meu lado. Então, só para vocês se situarem aí pela linha do tempo aí das coisas, final de fevereiro de 2021, a gente ainda está numa situação de pandemia, mas as coisas já estão começando a funcionar, já existe uma movimentação um pouco maior de ir para trabalho e tal e tudo mais, números de casos um pouco mais brandos. E aí a gente foi chamado para ir na casa da minha mãe. Meu irmão e minha cunhada deram a notícia pra gente que eles estavam grávidos, estavam esperando a Manu. Cara, foi uma alegria sensacional, assim, não tem como descrever. Eu faria você perder tempo em tentar descrever uma situação dessa. Quem é tio ou quem é pai sabe muito bem. Quem não é, vai saber. Então a gente ficou hiper feliz, a gente se abraçou pra caramba e a gente ria à toa, sabe? De tanta alegria. E aí, sabe como é que é, né? Pandemia, meu irmão e minha cunhada estavam grávidos, tá? Eu tomei aquela cotovelada aqui, ó, na costela da Natália, e ela falou assim: e aí? E a gente? Eu falei: bom, estamos na luta aí, né? Tentando sempre, desistindo jamais. E aí ela falou assim: eu vou passar no médico, vou fazer uns exames pra saber se tá tudo bem comigo e tal. Eu falei: não, tudo bem. E assim ela fez, passou no médico, fez alguns exames que ela já fazia de rotina até. E aí, na última consulta até então, ela trouxe do ginecologista um pedido pra mim, um pedido de exame. Aí eu falei: oxe, o que esse cara tem a ver comigo? Eu não tenho que ele é especialista, mas tudo bem, vamos ver o que ele tá querendo aí, né? E aí tava um pedido de espermograma. Na hora eu fiquei bem deslocado, assim, eu falei: mas estranho um ginecologista pedir um espermograma. Mas tudo bem, vamos fazer. Aí, cara, assim, é um exame horrível. Por vários motivos, vou começar. Você liga lá pra marcar, você fala assim: ó, preciso de um espermograma, tal, não sei o que, pra tal dia, tal hora, combinado, blá, blá, blá. Beleza, aí você vai. Chega lá, você retira a senha, espera lá no seu cantinho, quietinho. Nessa primeira vez estava eu e a Natália. Não sei se foi uma boa escolha, já adianto. E aí tava os dois sentados um do lado do outro, um clima meio estranho, porque a gente... Era uma coisa totalmente inédita para os dois, né? Aí, beleza. Estamos lá na sala de espera, chamou o número, fui lá, tava para aquele negócio de abrir ficha, confirmar cadastro, aquela coisa. Até aí, sem problema nenhum. O problema começa quando a pessoa te pergunta o que ela já sabe. Então, tipo assim, a atendente falou assim: o senhor veio fazer exame hoje, né? Eu falei: de quê? Eu falei: caramba, se você já sabe que eu venho fazer exame, precisa perguntar de quê? Aí eu tive que falar, né? É um espermograma. Tá marcado pra hoje, sei lá, acho que era 8 ou 10 da manhã. Aí você já fica fragilizada, né? E parece que todo mundo passa a te olhar de um jeito diferente. Aí ela falou: não, tudo bem. Então deu papel, assinei papel e confirmei isso, confirmei aquilo. Pra gente ganhar tempo, acabou mandando tudo no cadastro que a Natália tinha na época, de e-mail, telefone. Vocês já vão entender o porquê dessa informação. E beleza.
E ela me deu um monte de protocolo lá e tal, e ela falou assim, agora é só você esperar que eles vão te chamar pelo nome. Tá bom. Tô eu e a Natália esperando lá e tal, e de repente vem uma moça de, sei lá, 1,30 m de altura, pesando uns 22 quilos. E fala, dá um berrão assim na sala. Senhor Peterson! Aí eu já levantei, tal. Falei assim, eu que vou acompanhar você no exame. Eu falei, caramba, velho, como assim acompanhar, cara? Como é que acompanha um exame desse? Já gelei, tremi na base, já não sabia o que responder mais. Aí ela me deu o bendito do potinho. Esse potinho é o seguinte. Quando você está num lugar desse, assim, num centro de diagnóstico, por exemplo, quando você vê uma pessoa com um potinho, você mentalmente quer tentar acertar o que a pessoa vai fazer no potinho, mesmo sem fazer ideia do que ela vai fazer de fato com aquele potinho. Então vamos supor, você vê um pote de tampa amarela, o cara vai fazer exame de urina. Você vê um cara de pote azul, sei lá, o cara vai fazer exame de fezes. E você vai olhando e você vai meio que julgando as pessoas por causa do pote e da cor da tampa do pote. Pelo menos eu faço isso. E faço assim, até hoje eu faço. E aí ela me deu um potinho, cor amarela, e falou, me segue aqui que eu vou te levar para a sala do seu exame. Falei, tá bom. Aí ela me levou assim num corredor, na via sacra, de potinho na mão, já me dando algumas diretrizes já. E eu não sei que parte aí é tão desconfortante. Se é a parte de você desfilar por um corredor de um centro de diagnóstico cheio de gente, com um potinho na mão, todo mundo te olhando, essa cena bizarra. Ou se a pessoa está andando com você e ela fala assim, olha, antes da coleta, toma cuidado para o ejaculado não cair, não se perder. Se a sua mão estiver suja, não vai ser muito bom. Então, limpa antes. Sabe? E dando no meio do corredor, assim, ó. E a gente caminhando, eu não sabia aonde enfiar a cara. Enfim, chegamos na bendita da sala. A bendita da sala estava sinalizado com uma seta apontando para a porta, assim, com uma placa gigantesca escrito espermograma. Se a pessoa estivesse em outro planeta descobrindo o planeta Terra, ela leria aquela placa, de tão grande e chamativa. Faltou LED, só isso que faltou naquela placa. A hora que ela abriu a porta, eu vou tentar descrever aqui a arquitetura do lugar. Ela abriu a porta, na frente, exatamente na frente da porta, tinha uma poltroninha. Beleza? Nessa mesma parede que tinha a porta, tinha uma TV, um DVD, uma cacetada de revista, com as folhas tudo dura. E, cara, e só. E embaixo tinha um adesivo com a senha do Wi-Fi. Que coisa. Beleza. Aí ela explicou. Ela falou, aqui tá isso, aqui tá aquilo. Como se precisasse explicar. Quando você terminar, pega o potinho e deixa naquele balcão. O balcão também tinha uma outra placa enorme com uma etiqueta escrito assim, tava escrito assim, deixe seu coletado aqui. Era um adesivo quadradão vermelho com a letra branca, pra você ver como o bagulho traumatiza. Aí entrei na salinha, fiz o que tinha que fazer e tal. Ela me deu algumas das orientações do tipo assim, ó, se você lavar a mão e não lavar direito, não secar bem a mão e o ejaculado entrar em contato e você entregar esse material no potinho para ser examinado, pode dar um problema na hora do exame, na leitura mesmo. Porque, pô, você imagina, sei lá, você vai fazer um exame desse, aí o cara recebe o potinho lá, tal, tem os espermatozoides lá, beleza, daqui a pouco ele tá olhando lá no microscópio, daqui a pouco ele acha um condicionador seda ceramidas,
é meio estranho, você vai realmente perder a confiabilidade do resultado. Então ela falou, ó, toma cuidado para isso, mas, meu, vida que segue. Tá bom. Terminei de fazer. A hora que eu terminei, eu não tinha coragem de abrir a porta. Mas abri com muito sacrifício, porque agora eu tinha uma segunda missão, eu tinha que entregar o pote. Para quem me conhece sabe que eu tenho um tamanho que já chama a atenção por natureza. Eu tenho 1,92 de altura, por mais que eu não quisesse chamar a atenção, às vezes eu chamo. E eu saí da porta com a máxima delicadeza para a porta não fazer barulho, para não tropeçar em nada, para não ter problema de trombar com ninguém, nem nada do tipo. O meu potinho na mão, eu desfilei de novo, atravessei um pedaço de um corredor. E para o meu desespero, quando eu fui colocar o potinho no tal adesivo, tinha pelo menos umas 15 enfermeiras olhando para mim. Com aquela cara do tipo, e aí? Terminou a ordenha? Eu deixei o potinho, não falei nada, tal, fingi demência, virei as costas e fui embora. Esperei o resultado por uns 2, 3 dias, quando a Natália chegou para mim e falou assim, ó, chegou no meu e-mail o exame, você quer ler? Eu falei, lógico, caramba, fiz todo esse sacrifício e não vou querer ler o resultado do exame? Besteira, vamos ver o que deu. Aí pegamos o exame, primeiro exame, tá lá, os dois, um do lado do outro, bonitinho. Se você perdeu o detalhe dessa informação, no vídeo da Natália ela explica melhor. Acessa lá. Aí, a hora que eu li, eu falei assim, não, peraí, tem uma coisa de errado. Sabe quando você lê, mas você não lê? Ou você lê, mas você não quer ler o que você leu? Aí eu falei, não, pera, deixa eu ver se realmente é meu. Aí eu comecei a confirmar as informações, para saber se era meu de verdade. Às vezes pode ter, né, dado algum problema. Aí li lá, nome, CPF, idade, tá, beleza, até aí tava tudo certo. Tá. A hora que chegou no resultado mesmo do exame, alguns laboratórios eles têm uma tabelinha que é como se fosse um parâmetro. Então, sei lá, é como se fosse nota na escola. De 0 a 5 você tomou pau, de 5 a 10 você é um bom aluno, parabéns, próximo ano. Mais ou menos essa tabelinha de parâmetros tinha no cantinho do exame. E tava lá, de 0 a tanto, de tanto a outro tanto, e cada intervalo tinha um nome. Beleza. A hora que eu via a tabelinha de parâmetro de um lado e do outro eu via assim, quantidade de espermatozoides, 0. Meu olho ligou o 0 na tabelinha e leu azospermia. Eu falei, não é possível. Não. Esse laboratório é muito incompetente, até porque, se eu não me engano, 1 ml de ejaculado tem, sei lá, 30 milhões, 50 milhões de espermatozoides. Tá muito errado isso, pensando. Tudo isso pensando. E aí a Natália falou assim, você leu o que eu também li? Aí eu falei, pô, eu li, mas eu acho que o laboratório errou. Aí eu falei pra Natália, eu falei, nossa, impossível, isso é muito impossível de acontecer. Com certeza teve erro, sei lá, os caras deixaram a amostra cair, não sei, fizeram sopa, não sei. Tá errado, isso pra mim tá errado. A Natália falou o seguinte, vamos marcar então um outro médico só para ler esse primeiro resultado, depois a gente vê o que faz, beleza? Conseguimos para o dia seguinte às 8 horas da manhã. Então a gente chamou um Uber, foi para lá pro consultório dessa urologista pediatra só para ela ler o exame. Então chegando lá, eu falei mais ou menos o seguinte, ó, aconteceu isso, fiz esse exame, esse é o resultado, eu quero saber se o resultado tá confiável ou não. Ela pegou o exame e falou assim, olha, aqui tá dando azospermia,
Só que não dá para eu te classificar já com um caso de infertilidade com um espermograma só. Aí eu pensei, lógico, até aí beleza, concordo. E ela seguiu falando, vamos fazer um segundo espermograma para confirmar. Falei, tá bom, vamos fazer o tal do segundo. Fez o segundo, todo aquele processo de novo. Cara, nossa, é terrível, é terrível. Fiz todo o processo de novo, pela segunda vez. Saiu o resultado de novo, tal. Aí fomos ver o resultado. A mesma coisa, contagem 0, pré-diagnóstico azospermia. E aí marcamos de novo um outro médico, levamos os dois resultados de espermograma, o primeiro e o segundo. O médico viu e falou, ó, comigo não tem mais o que fazer. Comigo já categorizou um caso de infertilidade. Eu não sou especialista em infertilidade, então eu vou te encaminhar para um fulano aqui e você vai lá. Tá bom. A gente saiu da consulta, a gente não sabia se um olhava para o outro, se um falava alguma coisa para o outro, a gente não sabia como reagir, essa é a grande verdade, não sabia como reagir, se tivesse que ter uma reação. A gente só foi embora, pegou o Uber, voltou para casa e ficou um silêncio mortal. Para quem assistiu o vídeo da Natália, sabe. E aí eu entendi o choro que ela teve. Porque era uma época de pandemia, tava todo mundo engravidando. A gente ia na padaria, tinha 3 grávidas, ia no banco, tinha 8 grávidas na frente. Tudo quanto era amiga dela engravidando. Muita amiga dela, gente que ela segue no Instagram, engravidando. E ela só me mostrando. Falou, ó, fulana tá grávida, ciclana tá... Teve uma época que ela contou quantas grávidas, se eu não me engano foram 7 ou 8 grávidas. Ao mesmo tempo, que deram a notícia ao mesmo tempo. Então era uma hora que parecia que estava todo mundo engravidando ao mesmo tempo e a gente não podia fazer o mesmo. A gente estava querendo muito, mas não podia. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. Essa foi só uma parte da minha experiência. Espero que você também possa contribuir com alguma coisa que você tenha passado aqui nos comentários. Manda esse vídeo para alguém que você sabe que vai fazer o exame, até como um preparativo psicológico para ele, ou não. Mas compartilhe a informação e eu te espero no próximo vídeo. Próximo vídeo tem notícia muito boa. Não perca na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite. Um grande beijo no coração e até lá.